Então, como é o melhor jeito de entender os ciclos de tempo? É através do tema que aqueles planetas vão estar ativando. Então, eu fiz essa aula aqui bem rapidinha, só para mostrar para vocês em qual aula vai estar aqueles três planetas que a gente encontrou na aula passada, que são os seus principais, e também para eu abrir para vocês de um jeito mais rápido aonde está cada planeta e sobre o que aquele planeta fala. Porque depois de ter feito esses três planetas principais, você pode simplesmente escolher qual planeta extra você vai fazer, porque você vai entender qual tema aquele planeta rege e se esse tema é importante para você ou não, tá? Então essa aula aqui é para te dar autonomia dentro desse processo para você conseguir fazer o seu planejamento. Então, os melhores ciclos para manifestação e mudança vão ser ativados através de três, não são três planetas, porque é Saturno, Júpiter e os eclipses. Então, de três momentos aí dentro do nosso ano. Então, quem é regida por Capricórnio e Aquário, a aula de Saturno, para você mapear os ciclos de Saturno, vai estar aqui dentro. Quem tem o signo em Sagitário e Peixes é regida por Júpiter. E o seu ciclo vai estar aqui dentro. É um prompt, tá? Para você copiar e colar direto na Astra, que ela vai te passar as datas. E os eclipses, eu acredito que todo mundo deveria fazer. Então, como que você. Todo mundo. Todo mundo. Mas tem um jeito de descobrir se o eclipse ele vai estar mais ativo ou não na sua vida. Tipo assim, o eclipse que você não pode deixar de mapear. Então, primeiro, se o eclipse estiver acontecendo no seu signo solar, vamos dizer que você é de Aquário, você é aquariana, e os eclipses estão acontecendo no eixo de Aquário e Leão. Então, eles vão ser importantes para você. Além disso, coloquei aqui os princípios básicos de ativação. Se os eclipses estão acontecendo na sua casa 1, casa 4, casa 7 e casa 10. Júlia, como que eu vou saber? É só você pegar a sua mandala astrológica e mandar lá para a Astra. E você pergunta para ela: Astra, aonde que estão acontecendo os eclipses esse ano? Ela vai te falar: Aquário e Leão. Aí você vai ver que tá pegando na sua casa 1, na sua casa 7. Na casa 1 e na casa 7. Ou, por exemplo, tá acontecendo no eixo de Touro e Escorpião. Não vai acontecer, porque já aconteceu esses eclipses. Vai estar pegando na casa 10 e na casa 4. Mas essas casas que formam o eixo estrutural de uma cruz é a casa 1, o ascendente, a casa 7 é o oposto. Casa 10, a gente tá falando sobre carreira. E casa 4, a gente tá falando sobre base emocional. Se os eclipses pegarem nos signos que você tem nessas pontas de casa, eles vão ser muito importantes para você. Outra maneira dele também ser muito importante para você é se acontece em áreas da sua vida em que você tem o Sol, a Lua ou o ascendente. O ascendente já vai ser pego aqui, né? Mas se você tem o Sol, a Lua acontecendo aí que eu falei em Aquário ou em Leão, vai ser muito importante para você também. Ou se o eclipse acontecer no signo ou na casa em que você tem muitos planetas. Então, vamos dizer que está acontecendo, eu tenho, vamos dizer, Leão na casa 2, não é uma casa estrutural, mas eu tenho muitos planetas na casa 2. Então, vai ser importante para mim os eclipses no sentido de finanças, né? No sentido que também, apesar de não estar nessa estrutura do mapa, é muito importante na nossa vida. Então, entra nessa aula aqui e faz, tá? O prompt de Saturno, de Júpiter e dos eclipses. A Astra vai passar todas essas datas para você e, inclusive, ela já vai mapear isso daqui, que ela tá treinada para mapear exatamente essa importância, né, da ativação. E essa é uma ativação que vai ser forte, então, se cumprir com essas regrinhas aqui, com esses princípios, vai ter uma ativação muito forte e ela já vai passar para você. Eu acredito que, para quem não é de Capricórnio, Aquário, Sagitário e Peixes, ainda assim vale a pena você mapear esses ciclos de Saturno e Júpiter, porque eles vão ficar bastante tempo em um signo só. E aí você já entende qual área da sua vida ele está ativando. E Saturno está falando sobre estrutura, aonde você precisa estruturar para conseguir crescer. E Júpiter está falando aonde você vai crescer. Então é muito interessante que você saiba aonde eles estão ali na sua vida. E ainda que no momento eles não estejam em um lugar tão ativo no seu mapa, por exemplo, Júpiter,
eu sei que ele tá aqui na minha casa 12 em Câncer. Eu sei que por hora ele não vai reverberar em uma coisa tão externa pra mim, porque a casa 12 é uma casa mais de reclusão e tudo mais. Mas ele vai passar em poucos meses pro meu ascendente. Então eu já sabia, por exemplo, no ano passado, que eu ia ter um ciclo de Júpiter mais interno, de uma expansão mais interna, mas que esse ano é uma expansão mais pra fora, porque vai cruzar com o meu ascendente. Então, isso me dá a intenção de, no ano passado, entender o que é que eu faço dentro, né? Quais são os meus medos interiores, qual é a linguagem do meu inconsciente em relação à expansão, quais são as minhas crenças em relação à expansão, para eu ir curando e lidando com isso, para que esse ano, por exemplo, eu consiga ir para fora, eu não fique presa nesses medos inconscientes, entende? Então, você vai fazendo esse mapeamento. Se você tiver qualquer dúvida, é só perguntar para a Astra que ela vai esclarecer isso daqui. Se ainda assim não tiver claro, deixa a pergunta aqui embaixo na aula que eu vou ter o maior prazer de responder, certo? Então, nessa aula você encontra esses três. Na aula de melhores momentos para dinheiro, iniciativa e exposição, a gente vai ter Vênus, Marte e Mercúrio, tá? Então, Vênus, quem é regido por Vênus e precisa assistir essa aula, quem é de Touro e Libra. Quem é de Áries e Escorpião vai olhar os ciclos de Marte, e quem é de Virgem e Gêmeos vai olhar os ciclos de Mercúrio, vai direto lá no prompt desse planeta, certo? Aqui, gente, é importante falar para vocês que essa regência de planetas, a gente está seguindo uma regência clássica. Por quê? Por exemplo, hoje a gente tem o regente de Escorpião, conhecido também como Plutão, que entrou na astrologia moderna, porque Plutão foi descoberto muito depois de Áries, né? Plutão tá lá para trás do nosso sistema solar, então ele foi descoberto depois na astronomia e só depois dessa descoberta que ele foi incorporado na astrologia e a gente entendeu que ele também funcionava como um regente muito bom para o signo de Escorpião. Então, eu considero a astrologia moderna nas minhas leituras, então eu considero o regente de Escorpião Plutão. Quando eu faço uma leitura. Mas aqui, como a gente está falando de cronocratas, a gente está falando de uma astrologia mais antiga, de uma astrologia mais tradicional. Então é por isso que quem for de Escorpião vai ser regido por Marte e vai olhar para os ciclos de Marte, não vai olhar para o ciclo de Plutão. Até porque o ciclo de Plutão demora anos. Então, Plutão, como ele tá lá longe, ele vai ficar aí de 15 a 30 anos no mesmo signo. Então, ativando uma mesma área da vida. Imagine se você só dependesse de 15, 30 anos para fazer um planejamento, para mudar alguma coisa na sua vida, entendeu? Então, ele não é um planeta pessoal. A gente chama ele de um planeta geracional, porque ele demora gerações para fazer essa mudança, certo? Então, aqui é astrologia clássica, por isso que a gente está seguindo isso daqui. Tô exemplificando, porque pode ter, por exemplo, alguém aí que é de Escorpião e fala: Caraca, mas achei que era Plutão. É Plutão, tá? Mas é Marte na astrologia clássica, então a gente vai olhar para os ciclos de Marte. É, então é isso. A gente vai olhar quem pegou aí, né, essas referências de signo, vai direto para essa aula, direto para esse tema. E aí o que eu separei, se você quer olhar para a parte de dinheiro, para a parte de magnetismo, para a parte de valor próprio, vale a pena mapear Vênus no seu mapa, certo? Se você tá muito estagnada, se você não tá conseguindo tirar coisas do papel, se você sente que você não consegue tomar essas ações, sabe, de defender aquilo que você acredita, mapeia quais são os ciclos de Marte na sua vida, que vai te ajudar a colocar isso pra fora, certo? E se você tem mais dificuldade, ou se você está procurando um lugar mais de exposição, mais de comunicação, se você está querendo tirar alguma coisa do papel que exige, por exemplo, que você vá para uma rede social, que você vá comunicar aquilo que você acredita, que você vai comunicar o seu trabalho, mapeia os ciclos de Mercúrio. E dentro dessa aula eu também coloquei um extra
para quem trabalha com rede social e exposição. É uma coisa que eu demorei muito para entender e coloquei aqui dentro para vocês, que assim, gente, vale ouro. A hora que você entende essas posições que eu explico dentro dessa aula, você assim, mapeia exatamente a comunicação que você precisa ter com a sua audiência para que você gere conexão e para que as pessoas confiem em você para comprar de você, certo? Então é isso que tem dentro dessa aula. Dentro de melhores momentos para insights e brilho pessoal, vai ter Sol e Lua. Isso daqui vai ser importante para quem é do signo de Leão, então Sol é o seu regente. Para quem é do signo de Câncer, a Lua é o seu regente. É interessante que você entre lá e veja qual é o prompt adequado para cada uma desses signos. E aí, para quem é interessante também. Para além, por exemplo, de mim, que eu tô num grande ciclo de lua, então eu também considero primordial classificar e olhar para esses ciclos de lua dentro do meu mapa. É interessante também para quem precisa ter mais autoconhecimento, para quem precisa ter mais, sabe aquela ideia de, cara, eu preciso me conectar com a minha essência, eu preciso ter um insight, uma conexão mais com a minha intuição. Então, é muito interessante fazer essa aula também, certo? Não tem muitas datas aqui no Sol e na Lua, então eu faria. Eu, na verdade, faço todos, tá, gente? E se você quiser fazer todos, dá prioridade para os três que a gente mapeou e depois volta fazendo todos, porque é o que eu falei, é só copiar e colar um prompt. Nessa daqui, de melhores momentos para mudanças profundas e rupturas duradouras, a gente vai falar sobre os três planetas que eu estava explicando para vocês, que não são considerados como regentes clássicos de signos, né? Então, que é Urano, Netuno e Plutão. Esses são os planetas geracionais, porque eles demoram anos, né, dentro de um signo para mudar para um outro signo. Então, Urano, por exemplo, fica 7 anos em um signo. Netuno fica 14, Plutão fica de 12 a 30 anos, dependendo aí dos momentos de retrogradação. Então, tudo isso daqui vai ser variável, tá? É aproximado porque eles retrogradam de maneira não igual, né? Já que o formato da Terra é elíptico. Então, essa retrogradação e o tempo que ele dura em determinada constelação aí de signo é variável, tá? Então, coloquei uma média só aqui para vocês entenderem que é muito tempo. Então, um ciclo grande de Urano vai impactar diretamente na sua vida? Olha, gente, provavelmente não. Só se seguir esse princípio básico de ativação que eu falei pra vocês. Que é ele passando em uma casa estrutural, ainda assim é uma mudança que vai levar aí 7 anos para acontecer. Então é uma coisa que vai ser movimentada e que ela vai muito lentamente acontecendo, sabe? Não é uma coisa rápida. Se vai passar dentro de uma casa que você tem Sol, Lua ou seu ascendente, isso pode ser mais rápido. Então, por exemplo, se Urano acabou de entrar em Peixes e você tem o ascendente em Peixes, vai ter mudanças aí na sua vida, principalmente se ele pegar no mesmo grau, sabe? Se ele estiver muito pertinho do mesmo grau do seu ascendente, vai ter uma mudança mais brusca. Mas ainda assim, não é uma coisa muito de supetão, sabe? Uma mudança mais assim de supetão seria uma lua, por exemplo, entende? Então, é uma mudança que você sabe que ela vai ser movimentada aí dentro da sua vida. Eu vou dar um exemplo meu, que Urano tava em Touro, né? Agora, Urano, graças a Deus, saiu de Touro e tá em Gêmeos, nesse momento que eu tô gravando a aula. Mas quando Urano entrou em Touro, foi no começo aí da minha vida profissional, eu ainda era engenheira florestal, e desde que eu me formei, as coisas não, nessa profissão, né, as coisas não seguiram uma linha da qual eu esperava que elas seguissem. Então foi tudo tendo muita mudança. Foram mais ou menos aí uns 8 anos de muita mudança, tanto que eu fiz uma mudança profissional dentro desse período. Mas não foi uma coisa rápida. É só um lugar em que ele vai passar e ele vai meio que te empurrar aí fazendo mudanças que são graduais, mas que elas são muito significativas dentro da vida. Então eu mudei completamente o modelo de trabalho que eu tenho, a profissão que eu exerço, mas não foi uma coisa rápida, foi uma coisa
longa. Foram aí 8 anos para que isso acontecesse. E aonde Urano tá passando era importante para mim, porque ele tava em Touro, que é o meu signo solar, e também tava em uma casa estrutural, que é a minha casa 10. E aí lá pelas tantas ele pegava Mercúrio, que eu tenho naquela casa também. Então eu sabia que seria um grande ciclo importante para mim, porque pegava, né, esses dois princípios de ativação. Então, se o planeta tá pegando um ou mais princípios de ativação, se pega todos esses, aí vai ter uma importância real dentro do seu mapa, mesmo ele sendo um planeta geracional, tá? E aí tem Netuno, que é 14 anos em cada signo, e Plutão, que eu falei pra vocês, de 12 a 30 anos. O que eu acho? Vale a pena mapear isso daqui, porque eles demoram muito pra sair de um signo. Então você vai fazer isso daqui uma vez. Então, assim, se eu tivesse. E vai durar por muito tempo. Então, assim, eu fiz. Sei lá, se eu fizesse agora pra. Vamos dizer quem é geminiana. Se você fizer pra entender onde Urano tá no seu mapa agora, onde você tem gêmeos, quando que ele vai pegar o seu sol, isso vai durar 7 anos. Então, vale a pena você olhar pra isso agora, concorda? Entender o que que vai pegar ele pra você, certo? Então é isso, eu sinto que vale a pena fazer para eles também e de uma maneira muito rápida você já encontra lá com o prompt. Gente, era isso. Então desejo que vocês vão aí para as próximas aulas com muita intenção, porque a gente tá terminando a nossa ideia do que é se planejar ao redor desses mecanismos que vão sendo ativados na nossa vida. E já já, terminando essas aulas, não fiquem ansiosas, a gente vai levar tudo isso para nossa agenda de um jeito bem fácil, tá? Então pega na minha mão e continua a jornada.